Quero registrar nesse debate da reforma da Previdência, da PEC número 6 e 133, que eu recebi ontem esse material que vai estar nas bancas esse fim de semana. E resolvi priorizar meu pronunciamento sobre esse tema, sobre isso. Carta Capital, a fraude da Previdência, estudo inédito, mostra como o governo manipulou dados para aprovar a reforma e como as mudanças são mais nocivas aos trabalhadores do que parece. Estou lendo na íntegra o que está aqui na capa, não tem nenhum adendo meu aqui. E aqui eu tenho uma síntese dessa matéria que eu vou apresentar aqui a todos os brasileiros e brasileiras do que vai acontecer com essa reforma. Vou aqui apresentar o que está dentro da revista Carta Capital e que vai estar em todas as bancas a partir desse fim de semana. Matéria da revista Carta Capital. As contas falsas da reforma da Previdência. O subsídio para os pobres pós-reforma será muito menor e não maior, como alegam os cálculos do governo. Quem vai pagar a reforma vai ser da classe média para baixo. Todos perderão, todos. Tomamos um susto quando recebemos em agosto as planilhas do governo com os cálculos que embasavam a apresentação feita pelo secretário da Previdência à imprensa em 23 de abril, em uma das suas idas ao próprio Congresso Nacional. Estou lendo a matéria da Carta Capital. A representação de Rogério Marinho em abril foi uma resposta ao escândalo provocado pela decisão do governo de decretar sigilo dos estudos técnicos que justificavam a reforma e as suas supostas economias. Não resolvia o problema, contudo, porque as planilhas continuavam secretas, até que o pedido, solicitado via Lei de Acesso à Informação, por Ricardo Kurtzen, foi atendido em agosto. André Passos, Henrique Saarp e eu mal acreditamos. O susto foi maior quando se percebeu que as planilhas não faziam sentido. Elas não podiam estar calculando o que diziam calcular. Capa da revista. A nota informativa do Ministério da Economia intitulada A Nova Previdência Combate Privilégios construía a ficção do título, alegando grande redução do subsídio a um aposentado do setor privado que teve renda média de 11.700, o que se aposentou aos 60 anos com 30 anos de contribuição. Ele supostamente receberia benefício de aposentadoria no valor de 400 mil a mais do que contribuiu, mas a reforma da Previdência só cortou os direitos dele. Uma injusta evidente. Como pode um país cheio de problemas fiscais e carências sociais subsidiar a aposentadoria de um brasileiro muito bem devida, com 400 mil no período de 23 anos até a sua morte? A reforma não o deixaria na míngua, apenas reduziria o subsídio? Só que não. Poucos sabem, a história é outra. Mas os aposentados por tempo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 para homens, contribuem mais para a Previdência do que recebem, sobretudo caso se aposentem cedo. Isso é conhecido entre contadores especialistas em Previdência e é repetido há anos pelo pesquisador Fábio Jambiage e Luiz Eduardo Afonso, sem críticas acadêmicas. Já o contador, pelo menos costuma aconselhar os aposentados a se aposentar mais tarde, para sonhar com a integralidade. Com essa reforma, adeus integralidade, adeus aposentadoria por tempo de contribuição, agora vai ficar só com a idade. Porque ninguém vai conseguir 40 anos de contribuição e 65 de idade. Eu sempre dou esse exemplo. A média do emprego do brasileiro é 6 meses em 12. Para você conseguir 20 anos de contribuição,
20, você tem que estar na atividade 40 anos, já que a média é 6 meses cada 12. Para você assegurar a aposentadoria efetivamente, no princípio da integralidade, você vai ter que trabalhar 80 anos, para que o correspondente seja a 40 anos de contribuição. Começou com 20, com 80, 100 anos. Então ninguém precisa sonhar mais com a aposentadoria integral, porque ninguém vai chegar lá. É praticamente impossível, a não ser raras exceções. Se o próprio governo barrar, como diz, as aposentadorias nesse aspecto de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, claro que ninguém mais vai atingir os objetivos. Os bancos e empresas de previdência adoram isso tudo, pois passaram a oferecer aos trabalhadores a possibilidade de aposentar mais cedo, alegando uma poupança individual. Ora, poupança individual, ninguém precisa querer me aconselhar. Quem tiver dinheiro, o que vai fazer? Quando falo, não, mas o PT fez o FUNPRES, sim. O que é o FUNPRES? Até o teto, todo mundo poderia se aposentar com R$ 5.900. Acima disso, como seria bom se você, trabalhador do regime geral da Previdência, pudesse ter uma contribuição tua e uma do empregador. Ou seja, se cada um botasse lá uma quantia por mês, no final da vida você teria também uma poupança. Mas isso não é permitido para o trabalhador do regime geral da Previdência. Esse tipo de capitalização, eu defendo. Acima do teto, hoje o que eu tenho acima do teto? Eu tenho direito de fazer a minha poupança. Boto lá, se eu quiser, 10 mil, 5 mil, 3 mil ou 100 reais. Mas só é a minha. Como ficou o FUNPRES, se fosse estendido ao regime geral, seria parte do empregado, o empregador também acima do teto. Claro que isso não vai acontecer nunca, pelo contrário. O objetivo final, a longo prazo, que virá o debate da capitalização, queremos ou não, no ano que vem, é fazer que cada um tenha, em relação ao Estado, somente correspondente a um salário mínimo. Daí para frente, cada um faça pela vida e com a contribuição somente dele e não das duas partes. Enfim, senhores e senhoras, se a aposentadoria por tempo de contribuição traz hoje mais recurso do que tira do sistema ao longo do tempo, como o governo podia chegar a uma conta inversa na planilha que enviou? Todas as contribuições, eu fui constituinte, lá está na Constituição, contribuições de CONFINS, tributação sobre lucros, jogos lotéricos, PIS, PASEP, empregado e empregador. Toda vez que você compra ou vende alguma coisa, é isso que sustenta a Previdência e por isso que até 2016, 2015, 2016, ela dava um superávit de 50 bi por ano. Isso está aqui na própria cartilha que mostra claramente, senhores e senhoras, e está nos anais da casa aqui, e está nos anais da CCJ, quando que começou a aparecer o tal de déficit, a partir de 2016. Mas pegar o ajuste de conta, pode pegar se quiser os últimos 15 anos, os últimos 20 anos, de 2015 para trás, a Previdência sempre foi superavitária. Por isso que as contas não fecham e a revista Capital apresenta esse documento. Eu mandei colocar nos anais da CCJ o relatório final da CPI da Previdência. E foi aprovado por unanimidade. E o que a gente diz no relatório final da CPI da Previdência? Para não dar a impressão que o material da Carta Capital, eu vou deixar nos anais da casa, que eu estou de olho no relógio, eu quero ficar dentro do meu tempo. O que recomenda a CPI da Previdência que eu presidi? Hélio José foi o relator e esse relatório foi aprovado por unanimidade. Lembro, só de sonegação é 600 bi por ano. E não se faz nada. O que se falou aqui? O que fazer então? O relatório da CPI aponta caminhos. Primeiro, a questão é gestão, arrecadação, fiscalização, combate à sonegação, combate à corrupção, as desonerações que já estão anunciando aí que vão abrir mão dos 20% que paga o empregador sobre a folha. Como é que dizem que está quebrada e vão abrir mão agora dos 20%?
É uma conta que não fecha, senadores. Não fecha. É uma conta que não fecha. Pode ver. Estava nessa briga da CPMF. Não, a CPMF vem porque nós vamos abrir mão de que os empregadores não paguem mais nada sobre a folha. E daí o outro setor já gritou, disse, não, mas nós aqui no mercado não temos interesse, os bancos CPMF demitiram o secretário. Quem pagou a conta foi o secretário. E a lambança continua, mas vamos em frente. Desonerações, que eu já falei, desvinculação de receitas, que desvinculam, foram bilhões e bilhões, é só olhar o orçamento, que todo ano há uma desvinculação de receitas que iriam para a Previdência. O relatório da CPI foi à frente, cobrar os grandes devedores, acabar com o Refis, acabar com a DRU, que retirou, está aqui os dados, 1,5 trilhão, acabar com a apropriação indébita, isso aqui tem que botar na cadeia, retiram 30 bi todo ano do salário do trabalhador e não repassam para a Previdência. Quem? São os grandes, né? Porque o trabalhador desconta em folha, só que eles não repassam para a Previdência. E aí? Falo tanto Operação Lava Jato. Eu não sou contra a Operação Lava Jato, nunca fui. Vamos fazer uma Operação Lava Jato em cima dos grandes devedores e sonegadores. Vai parar, não vai ter presídio suficiente para botar lá em Curitiba. Pode saber que não vai ter. E aí manda a conta para quem? Para o pobre do trabalhador, do aposentado, do pensionista, que estava pensando em se aposentar. Tem alguns absurdos nessa reforma que são inadmissíveis. O dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência. Para beneficiar quem? Os que contribuem, o povo trabalhador, aposentado e pensionistas. Tem uma PEC minha, que está circulando na casa, eu diria já há mais de uma década, quase duas, que ela diz só o seguinte, proíbe que o dinheiro da Seguridade Social seja destinado para outros fins. Essa não passa nunca. É sinal que estão desviando. Isso não é só aprovar essa proposta, aqui no plenário mesmo. Por que não aprova aqui junto agora? Mas é que nem aquelas que eu apresentei, tributação sobre lucro ou grandes fortunas, fui derrotado 4 vezes já. O que a CPI também propõe para novos caminhos? Apresenta de forma concreta projetos para cobrar os devedores, o fortalecimento de órgãos de fiscalização e controle, combate à fraude e à sonegação, a auditoria da dívida pública, a revisão do modelo atuarial, compensação em relação aos benefícios sociais, fim da política de desonerações e desvio de recursos. Ainda, sugerimos, na legislação, uma PEC que impeça que o governo retire recursos da Previdência. Aí a DRU e tantos outros motivos já fizeram. Uma proposta que consolide a competência da Justiça do Trabalho. Criar o Conselho Nacional de Seguridade Social, empregado, empregador, governo e aposentados. Quadripartite, que são as partes interessadas. Projeto de lei permite a flutuação da alíquota de contribuição das empresas, de uma forma que incentive quem mais emprega paga menos na proporção do número de empregados quando a lei surgir. Hoje a empresa tem 100, bom, se ele botar 10% a mais, ele pagaria menos. Empresa tem 1.000 empregados, mas se botar 10% a mais, também vai pagar menos. De forma com esse percentual que vai beneficiar as pequenas e também as grandes. Mas no mesmo percentual. No mesmo percentual. Paga menos. Estou falando aqui que o cálculo dos números estão aqui. Projeto de lei também do Senado retira do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade da extinção da punibilidade. O que é isso? Hoje, infelizmente, na lei, o cara não paga, faz um refis, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5 e depois é perdoado. Nessa reforma é o seguinte, diminui os direitos e aumenta o percentual de contribuição. De quem? Trabalhadores. Tem até um artigo que diz, se tiver um problema ali na frente, o trabalhador aposentado vai ser chamado, como é, por exemplo, no condomínio, a cotas extras. Que está provado, desde que se respeite o critério de quem paga e quem não paga, que quem não paga devia ir para a cadeia, e respeitar o direito de quem paga. Quem paga corretamente tudo isso? Quem paga? Quem não atrasa um dia? Porque é tudo descontado em folha.
é o trabalhador e a trabalhadora. Mesmo o aposentado e pensionista, que tem muitos que têm que pagar depois de aposentado para a Previdência, também é descontado em folha. Quem está faltando pagar? Por que a conta é jogada sempre para os mesmos? Por que o conjunto da sociedade não olha, eu diria quase que esse crime lesa pátria que está acontecendo, contra os mais miseráveis? E diz o seguinte: olha, quem fatura milhões, bilhões, pegar um percentual a mais sobre esse lucro que vai pagar para atender os mais pobres.